Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro, né? A gente vai falar então um pouco mais ainda do controle da dor na clínica de cães e gatos. Nessa aula em si, né, após a gente já conversar sobre os fármacos de utilização na dor, a gente vai conversar um pouco. Na maioria da parte, quando a gente fala de controle da dor, a gente foca muito nos fármacos, tá? Mas existem todos os cuidados desse animal, por exemplo, internado, esse animal em casa, do que você deve orientar o tutor, por exemplo. Então, todo o manejo, todo o cuidado, toda a parte pós-dor também, a gente vai conversar sobre isso nessa aula, tá? Então, todas as tendências da reabilitação e também levando para terapias alternativas, terapias que podem auxiliar junto ao fármaco, por exemplo, no tratamento do controle da dor, tá? Infelizmente, a dor pode acabar dando alguns efeitos secundários, às vezes ela pode estar associada a uma doença, né? Então, esses tratamentos alternativos também auxiliam até no tratamento da doença, se for o caso, além da diminuição da dor, do controle da dor em si. Então, o controle da dor ele não fica ali baseado apenas nos fármacos. A gente tem uma cadeia de opções que a gente consegue utilizar na clínica, no dia a dia, para fazer esse controle. Então, vamos dar início à nossa quarta aula. Então, a gente inicia pela reabilitação. Reabilitação, no caso, reabilitação física. O que a gente faz com esse animal? Como a gente vai reativar, por exemplo, a parte motora desse animal, focada em impulsos, em uma forma de tratamento, de terapêutica, no controle da dor também. E o legal da reabilitação física é que ela vai poder agir em qualquer dor aguda, dor crônica, a gente consegue trabalhar com a reabilitação física. Ela vai estar ali trabalhando junto no diagnóstico, no tratamento, tanto musculoesquelético quanto na parte neurológica. Também é boa para questão articular, ligamentos, capsular, todas essas áreas de muscular, tecido nervoso, tanto central quanto periférico, também sistema nervoso central e periférico, a gente consegue trabalhar com a reabilitação física, porque em todos esses modos a gente consegue desenvolver algum tipo de estímulo, né, para ter um melhoramento, às vezes até pra gente dar um oi, estamos aqui, vamos reviver, vamos lutar por algo. Então a reabilitação física vem para isso, vem para fortalecer e auxiliar no tratamento da dor. Então, de início, quando o animal chega pra gente, por exemplo, o que a gente avalia? Às vezes, numa área de fisioterapia, a gente acaba tendo mais essa observação. Mas quando esse animal chega pra gente em forma de tratamento, né, após a gente estar lá, já entrou com os fármacos, por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação física, desde lá daquela parte comportamental. Mas a gente tem que ver a evolução desse animal. Então a gente vai avaliar esse animal em relação a corporal, a postura, o físico desse animal, então o andamento, a força, extensibilidade, mobilidade muscular, se os movimentos desse animal estão sendo corretos, né? Se a gente não tem ali, por exemplo, um balanceamento, o jogo articular, cada parte do organismo. Então a gente faz um check-up geral na parte física desse animal. Então, aí, de acordo com essa avaliação, a gente vai percebendo, né, locais que estão inflamados, locais que não estão com uma mobilidade correta e etc, para a gente fazer um diagnóstico e detalhar um tratamento mais eficiente e adequado para a situação, né, para o indivíduo. Novamente, o indivíduo. Aí, então, sobre o tipo de intervenção terapêutica, a gente tem 3 modelos de terapia, na verdade. A gente tem modalidades físicas, terapêutica manual e exercícios terapêuticos, né? Existe uma pequena diferencinha nisso, eu vou falar um pouquinho de cada um de modelo desses modos de terapia um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, a escolha dessa intervenção terapêutica ela vai ser baseada em fatores. Então, o que a gente quer ajudar, qual a lesão que a gente quer fazer cicatrização, por exemplo, que membro que a gente quer que volte ali a ter uma ação melhor, qual a parte do corpo a gente quer diminuir a inflamação. Então, tudo isso a gente tem que focar num diagnóstico para a gente entender qual desses tratamentos alternativos a gente vai conseguir auxiliar melhor ao tratamento. E toda vez que a gente inicia um tratamento, a monitoração ou a avaliação de evolução tem que ser frequente, tá? Pra gente ver se esse tratamento tá ali auxiliando, porque infelizmente às vezes pode acontecer de regredir algo que já estava ruim, né? Então, a avaliação é sempre constante. Até pra gente saber se a gente não consegue diminuir a intensidade, por exemplo, inclusive a frequência, intensidade e duração vai ser também de acordo com os limites do animais e a proposta em relação ao tipo de patologia que o animal esteja mostrando, exibindo, né? E ao nível de dor também, né? A gente não pode forçar esse animal ao nível de dor extrema, né? Por exemplo, em um exercício físico, se o animal está com algum problema de dor, principalmente nos membros.
Então, por que que o exercício terapêutico, né, o exercício físico, ele é tão importante para o melhoramento na parte de tratamento da dor? Ele favorece o exercício, ele vai favorecer sempre o fluxo sanguíneo e linfático. Então, isso vai aumentar muito o suporte dos tecidos moles, quanto aos tecidos esqueléticos e espinhais também. Então, você entende que todo o nosso fortalecimento vai estar envolvido nisso. Além também de atuar lá na flexão dos tendões, dos ligamentos. Então, o exercício ele auxilia muito em relação ao controle da dor, inclusive em humanos, no caso, a gente acaba sempre puxando para humanos, né? Que tem mais estudos, né? Então, a gente consegue mais base nisso. O tratamento de anti-inflamatório não esteroidal junto a exercício é um ótimo método de controle de dor, tá? Então, você manter o seu corpo em funcionamento junto ao anti-inflamatório não esteroidal meio que potencializa, sabe, uma medicação e diminui o nível de dor. Então, tá acontecendo ali, pode acontecer muito bem nos animais também, tá? Então, assim, quando eu falo exercício físico, às vezes o exercício simples mesmo, de um animal manter a postura, por exemplo, fisiológica dele, né, em estação, que às vezes o animal não está conseguindo nem se apoiar, né, não consegue ficar de pé. Só o exercício dele estar em estação já tem um favorecimento em controle da dor. O suporte do peso estático dele já vai estar ali fazendo, por exemplo, um exercício físico. E uma vez que a gente entra com a medicação e a gente percebe que tá tendo ali uma melhora, então aí a gente pode começar a tentar fortalecer, então oferecer alguns tipos de peso, alguns tipos de dificuldade, para a gente consegue fortalecer melhor essa musculatura, que, por exemplo, se um animal estava com muita dor, começou a ficar muito deitado, começou, por exemplo, a ter uma atrofiação, tá? Isso tudo, infelizmente, é algo que a dor pode acabar derivando ao animal. Então, essa reabilitação também faz parte. A gente tem que pensar em tudo que pode posteriormente acontecer em relação ao animal para não se mover ou até não se alimentar. Então, a fraqueza, ela vem e a gente precisa estar aptos a reabilitar isso também. E aí, entrando em outra intervenção terapêutica, a gente tem as modalidades físicas. Quando eu falo modalidades físicas, lembra da parte de física mesmo. Não física de mobilidade, mas a parte de física, ambiente, etc., fisiológica. Seguinte, ela pode também ser utilizada para redução de dor, ela vai promover a cicatrização dos tecidos, melhora a flexibilidade muscular, favorece também o tônus, né, a força muscular. E aí, essa parte, eu acho que essa parte em si, ela é tanto estudada muito em humanos quanto em animais. Eu vejo mais em relação a cavalos, porém agora com a fisiologia de pequenos crescendo muito, a gente tem na parte de pequenos. Aí, como por exemplo, dessas modalidades, a gente tem a termoterapia, que é uma terapia com calor. Então, a gente vai aplicar o calor nos tecidos, que aumenta a distensibilidade, melhora o fluxo sanguíneo, né? Isso tudo para favorecer a cicatrização. Basicamente, o calor ele ativa os nossos receptores termorreceptivos, lembra deles? E então, eles auxiliam em ter efeito analgésico após o término da fase inflamatória. E aí a gente consegue muito utilizar essa termoterapia. Na verdade, a gente pode usar em dois modos. No início, a gente consegue, na verdade, multiplicar os nociceptores, né? Vai ser pró-nociceptor, vai favorecer ali o aparecimento de nociceptores. Então, claramente, o animal pode começar a acabar sentindo mais. Isso depende, tá? De que forma. Se for uma cicatrização, por exemplo, é melhor. Mas em relação à dor de um membro, etc., talvez após uma inflamação, aí sim ele tem um efeito analgésico, né? Então, quando ele tá predominando nas áreas de restrições do nível muscular e da fáscia, ele vem com um fator analgésico após essa inflamação. Aí dentro da parte termo também a gente tem a crioterapia, que eu tinha até comentado na aula anterior. É mais utilizada em animais grandes, pequenos ainda não tanto, porém até a gente acaba utilizando a crioterapia. Sabe quando a gente bate, por exemplo, a cabeça, a gente acaba colocando um gelo na testa, tá? Isso porque o gelo auxilia muito em relação a diminuições de hemorragias e também informação de edemas associado em relação à vasoconstrição local. Então, quando a gente coloca um gelo na cabeça, realmente não vai crescer tanto, não vai inchar tanto, que a gente está diminuindo a vasoconstrição, e a dor local também auxilia muito. Como eu disse, aqui a gente acaba trabalhando muito em relação à cólica. O tratamento de crioterapia em cólica, na verdade, é muito, muito importante, tá? Então, a crioterapia entra aí também como uma forma de manejo de dor. Mesmo que a gente não utilize tanto em pequenos, a gente sabe que a gente pode ter uma utilização da crioterapia. Que infelizmente a gente também não tem que ter um super cuidado. Duas coisas. Termoterapia, a gente tem que tomar cuidado com o animal, obviamente, com febre em temperatura alta. A gente não vai expor esse animal a mais calor. E quando a gente tá com crioterapia, obviamente a gente não vai expor esse animal se ele já estiver com temperatura baixa, né? Que aí a gente vai reduzir a temperatura desse animal. Então a gente também tem que tomar um certo cuidado em relação à utilização
desses métodos terapêuticos com temperaturas. Aí, completando também, a gente tem o laser, lembrando que o laser é sempre utilizado em baixa intensidade. A gente tem eletroestimulação, auxilia muito em relação à dor moderada, né, aquela dor um pouquinho mais forte no tratamento. A gente tem outro tratamento que chama fonoforese, é uma aplicação terapêutica que usa ultrassom para absorção de lidocaína e aumenta a intensidade do analgésico, né, o efeito. Tem também a parte eletromagnética, né, um tratamento com ondas de choque, tá? Que tem muitos benefícios, e inclusive ela consegue reverter uma inflamação crônica, por exemplo, e ajudar na analgesia. Enfim, esses são métodos que a gente consegue usar como mobilidades terapêuticas. Aí sim, na outra intervenção terapêutica, a gente tem as técnicas manuais, né? Nada mais do que a aplicação das mãos, tanto para a parte de tecido, mecânica, fisiológica, a gente acaba com a mão fazendo com que há um melhoramento circular, de ajudar em redução de edema, em flexibilidade dos tecidos, normalização e mobilidade articular. Então, a gente tem mobilização articular, nada mais é do que um estímulo para que a gente tenha um aumento dos nociceptivos mecânicos, lembram deles? Que a gente precisa estar ali, ó, físico. Então, a mobilização articular não é algo lá muito bom, acho que em humanos a gente realiza mais e dói pra caramba, mas é nada mais do que você pressionar, por exemplo, uma área inflamada ou até não inflamada, e vai fazer com que ali produza os receptores mecânicos, nociceptivos mecânicos, porque a gente acaba gerando mais respostas, então a fisiologia acaba funcionando um pouco mais rápido. E a gente trabalha com a pressão em pontos alvos. Quando eu falo pressão em pontos alvos, acho que a gente já consegue lembrar de uma das terapias mais conhecidas atualmente, que é a acupuntura. Tá, então eu vou falar um pouco mais focada nela, que eu sei que é mais de curiosidade. Esse tratamento focado em pontos alvos, eles podem ter efeitos benéficos, tanto na parte do animal já estar com dor, até na parte de prevenção também, tá? Então é nada mais que a gente estimula, induz uma sensibilização ali, e lembrando que a acupuntura, esses tratamentos são tratamentos complementar, tá? A outros tratamentos de dor. Então a gente sempre vai entrar com esse tratamento como uma terapia complementar. Então, assim, o que é a acupuntura, né? Nada mais que consiste a gente colocar a agulha, aquela agulhinha fina, em locais definidos do corpo, né? Que vão ser ricos em áreas neurovasculares ou musculares, tá? Isso tudo, essas aplicações vai acabar estimulando resposta endógena, o que vai ser dirigido à analgesia, que é isso que a gente está procurando, também a cicatrização e a imunomodulação. E aí, da acupuntura, a gente utiliza a acupressão, que é nada mais do que a aplicação, né, e a pressão nesses pontos específicos em relação à anatomia do animal. Então, esse tratamento, ele vem exatamente numa base, né, de um conhecimento de interpretação que existe dado fisiológico que vai demonstrar alterações no mecanismo analgésico endógenos, tá? Então, a gente entende que quando a gente está fazendo a utilização da acupuntura, a gente acaba mexendo com diversas partes fisiológicas, né? Então a gente mexe com as encefalinas, endorfina, serotonina, norepinefrina, glutamato, lá nos modeladores dos canais iônicos também. Tá? Então a gente trabalha com diversas células, desde interneurônios a astrócitos. Tá? Então quando a gente vai utilizar a acupuntura, a gente vai utilizar uma base de anatomia, claro, uma neuroanatomia. Esses pontos, na verdade, acabam tendo uma base de pontos meridianos, mas porém pode ter alterações. Ela pode acabar tendo uma outra abordagem à acupuntura. Então, por exemplo, quando a gente fala de acupuntura metafísica, a gente está falando num conceito em relação à energia, uma energia que a gente não vê, uma energia invisível, tá? Então, a gente chama isso de Qi ou Chi. Então, esse tipo de tratamento de energia Qi, ele já é muito utilizado na parte do controle da dor, mas a gente não consegue colocar, digamos, uma porcentagem de eficácia, digamos assim, porque é um tratamento invisível, então, obviamente, a gente não consegue ter um valor mensurável desse tratamento. Isso por definição, tá? É lógico que a gente fazendo, a gente já percebe que a gente tá tendo resultado. Mas em papel mesmo, a gente acaba não conseguindo comprovar por ser considerada uma energia invisível. Então, assim, esse modo ele pode ser indicado, por exemplo, para patologias, processos pós-cirúrgicos, traumas, feridas de até dor crônica. E, é claro, também na parte de osteoartrite vai ajudar muito.
E aí a gente pode trabalhar com os órgãos, né? Na acupuntura a gente tem pontos em que a gente chega em resposta aos órgãos. E é claro, né? A gente não vai lá até o órgão e espeta, né? Impossível. Não é impossível, mas na verdade não é pra fazer mesmo. Mas é nada mais do que um tratamento superficial à base né, do que a gente partilha de ligações. Lembrando daquela área de modulação, então a gente passa pela parte de processamento espinhal, que é aí que a gente também consegue trabalhar com a acupuntura em relação às partes viscerais, onde a gente consegue lá mandar resposta para o órgão efetor. Um lado muito bom de utilizar a acupuntura é que ela possui um risco muito baixo. Né? Então é muito difícil ter algum acidente com a acupuntura, porém também não é impossível. Então um dos perigos, por exemplo, seria mais na área torácica, né? A gente tem um probleminha ali com o pulmão. A gente também tem que tomar cuidado com as agulhas, sempre utilizar agulhas estéreis, né? Não utilizar o uso de agulha para todos os pacientes, na verdade agulhas estéreis sempre para uso único. E aí também quando a gente vai trabalhar com implantações, existem uns tratamentos, né, mais evoluídos na acupuntura, então a gente trabalha com pérolas de ouro ou peças metálicas também, tudo isso para estimulação, mas a gente tem que usar material fisiologicamente corretos e produtos bons também, então tomar cuidado com materiais estranhos, é lógico que pode acabar correndo uma reação no animal. Então, assim, a acupuntura, ela é algo fácil de se realizar, mas para quem é treinado, né, para quem tem o treinamento da utilização da acupuntura, o lado bom é que o material para acupuntura é facilmente comprado, então não tem tanta dificuldade em ter esses materiais, é mais a relação do conhecimento mesmo. E outra coisa também é que a gente consegue comprar esses materiais mais fáceis, por exemplo, que alguns fármacos, que alguns medicamentos que são mais protocolados e mais difíceis em relação ao controle da dor, tratamento da dor. Então, a gente vai pegar todo o conhecimento de função muscular, função anatômica, função fisiológica, trabalhar com a medicina chinesa, entender melhor a acupuntura. A acupuntura tem cursos em diversos locais, então você consegue fazer em qualquer local, tanto para humano quanto para animal. E a acupuntura fica aí como um adjuvante muito valioso, né, se utilizado de uma forma correta, né, para o tratamento, para o controle da dor, né. Até o tratamento da dor em si de fármacos, a gente acaba trabalhando muito com a parte multimodal. Então, a gente nunca vai ficar focado só em um fármaco. Então, logicamente, a gente pode utilizar de outras vias, como, por exemplo, a acupuntura para auxiliar no tratamento. E aí agora a gente começa a falar sobre a massagem médica como opção de reabilitação. Talvez quando eu fale massagem médica para animal, você fique meio assim, né? Como, por quê, como é que faz, nananã, como é que funciona. Mas quando eu falo de massagem médica para humano, eu acho que fica mais fácil. Porque quando você tá com dor em algum membro, em algum local, qual é a primeira coisa que você pensa ou pede para alguém? Faz massagem, tô com dor no pé, faz massagem, tô com dor no ombro, faz massagem. Então o animal também não seria muito diferente se a gente trabalhasse com a massagem médica, tá? A massagem auxilia muito em diversos fatores. Então, principalmente, né, o alívio da dor, a diminuição do estresse e ansiedade. Lembrando que o estresse e a ansiedade fazem parte também, né, no fortalecimento, na produção ali da questão da dor. Então, a diminuição deles ajuda a gente no controle da dor. Então, essa manipulação, né, de tecidos de modo que vai gerar uma alteração na textura, na mobilidade, no fluxo sanguíneo, né, e tem relação à drenagem linfática, que talvez esse termo é muito mais conhecido na parte humana, né, em animais também a gente consegue trabalhar com esse modo de ação da massagem médica. Tá, então nada mais o que acontece, né, essa pressão que a gente faz com os movimentos da massagem, eles vão produzir diversas alterações, né, são fenômenos fisiológicos a nível dos tecidos e células, onde a gente vai ter uma cadeia de reação eletroquímicas na região em que a gente estiver realizando ali a massagem, e não só nessa região, como todo o organismo em si. Então, por isso que a massagem vem como um grande auxiliar. Então, a massagem acaba causando diversos efeitos. Em efeito tecidual, por exemplo, a gente tem a melhora do fluxo sanguíneo. Então, técnicas de massagem suaves, aqueles pequenos golpes, por exemplo, vão auxiliar muito na mobilização de edema e o fluido linfático do animal. Tá? Quando eu falo esses toques suaves, né, em edema principalmente, é suave mesmo, é só para você estar ali dando uma estimulação, por exemplo. Tá? Aí já em efeitos celulares, é claro, quando a gente está ali fazendo uma pressão mecânica, a gente está estimulando receptores. Então a gente vai ter todo um funcionamento de mecanismo, né, que vai passar por tudo que é tipo de célula. Então a gente vai ficar ali para ativar o mecanismo mesmo. Então, por exemplo, quando a gente quer melhorar uma cicatrização, isso auxilia muito, que vai fazer um recrutamento, por exemplo, de fibroblastos.
Bom, mas o lado mais importante em si para o controle da dor, né, em relação à massagem, são os efeitos homeostáticos que ela dá, tá? Então a massagem, ela vai promover uma diminuição dos hormônios do estresse, né? Então ele aumenta as endorfinas. E além das endorfinas também as serotoninas e a norepinefrina. Então, assim, por ser apenas, né, uma massagem, a indicação é bem grande, né, para diversas áreas, para diversos tratamentos em relação à dor. Então, quando a gente tem um estresse, uma ansiedade, a gente pode trabalhar com um toque, com um golpeamento suave, uma compressão suave também no animal, ou até um movimento de rolamento, né, de você ficar ali passando a mão como se fosse, né, sabe, o toque de mão assim? Tá, isso já vai aliviando em relação à dor. Sabe quando você tá estressado e bravo e você fica na cabeça passando a mão e passa a mão aqui? Isso é quase um reflexo, tá? Que esse toque, essa passagem de mão pode auxiliar a gente, na verdade, a reduzir o estresse. Então, no animal tá ali, é como se fosse o verdadeiro carinho, né? A gente consegue fazer com que alivie a dor e diminui também o estresse e a ansiedade desses animais. Tá? Num pós-cirúrgico, a gente vai compensar essa massagem nos músculos compensatórios. Numa doença, por exemplo, gastrointestinal, abdominar, a gente vai trabalhar mais os músculos lombares. Então a gente chama a atenção, né, para um lado ao contrário, por exemplo, numa amputação, digamos que amputou o braço direito, eu vou chamar a atenção sempre para o braço esquerdo, é aqui que eu vou mandar os receptores virem trabalhar, porque a gente desfoca a dor de um local, tá? Então esse também é um outro método. Em animais idosos também a massagem pode ser muito eficiente, tá? Isso até como modo preventivo em controle de dor também. Então massagem em todos os músculos que você perceber que esse animal está tenso, aliviar essa dor, principalmente por causa das doenças que vão estar relacionadas a essa idade, tá? Então a massagem ela vem como um auxiliar muito bom. Quando esse animal está com problema respiratório, a gente pode novamente também fazer esse movimento de rolamento, esse movimento de massagem leve para ver se a gente consegue diminuir a pressão que ele está sentindo naquele local. Em pneumonia em si, a massagem ela é um pouco mais agressiva, tá? É como se fossem umas pancadinhas ao longo da parede costal do animal, em mão em cúpula, assim, com impacto alternado. A mão sempre vai meio em cúpula, assim, para fazer a massagem. Então, tudo isso são indicações onde a gente pode utilizar a massagem. Tá? E é lógico que a gente tem algumas contraindicações. É lógico que a gente não vai fazer a massagem, por exemplo, num local em que houve uma cirurgia ou próximo a esse local, porque a gente vai acabar estimulando a dor e não diminuindo. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente acaba trabalhando com as contrapartidas, ou locais, né, diferentes, chamar a atenção para outro local. E é lógico que a gente não vai botar a mão onde tiver local de ferimento, numa lesão, né? Isso tudo vai estimular a dor. Isso aí é mais em relação à noção, tá? A gente também tomar cuidado com relação à pressão que a gente faz no corpo do organismo do animal, né? Não queremos realizar nenhuma fratura, nenhuma obstrução, nem nada. E também em relação à temperatura, né? A nossa mão, a gente transmite calor, né? Nós também somos seres energéticos e a gente vai transmitir o calor para esse animal. Então, se esse animal tiver com uma temperatura alta, é claro que a massagem não vai ser indicada em relação a isso, porque você vai acabar aumentando mais a temperatura do animal. Ao mesmo tempo que a massagem parece algo simples, ela tem que ser muito bem cuidada e adaptada em relação ao animal e à necessidade e as características do indivíduo novamente, tá? Por exemplo, se a gente acaba fazendo uma massagem, né, não controla no peso da mão, tudo que a gente tá fazendo, na verdade, vai acabar sendo ao contrário, vai acabar causando uma tensão nos músculos e aí vai acabar aumentando a resposta de estresse, né, e aí ativando mais ainda a dor nesses animais. Então, de contrapartida, a gente tem essas questões, porém a gente pensa que é de graça, né? Nossa mão tá aqui, né? Então é um tratamento auxiliar muito bom no controle da dor. Agora, então, a gente vai fortalecendo o conhecimento em relação aos cuidados e suportes em relação ao controle da dor. Então, se você está estagiando numa clínica, se você está sendo técnico de enfermagem em algum local, veterinário, eu vou explicar como é que a gente faz esse suporte a esse animal, né, que está ali durante um tratamento. Né? Então, um animal que está com dor, ele tem que ter um cuidado de enfermagem de qualidade. Isso vai ser uma técnica adjuvante ao tratamento da dor, né? Então, você imagina o animal tá todo sendo tratado perfeitamente em relação a medicamentações, mas o local que ele está não está influenciando bem, o manejo que ele está recebendo também não está influenciando bem. Então, tudo isso entra em questão também nessa parte de suporte. Então, às vezes a gente está ali tentando controlar a dor, expondo o animal a mais estresse, né? Como eu disse, a gente trabalha junto, estresse, ansiedade e dor. Acho que fica até mais fácil você até, né, ter uma parte de empatia, se relacionar humano, e você vai entender que essas três coisinhas andam juntas.
Então, assim, o suporte, primeiramente, o que a gente precisa avaliar, né? Olha na intervenção, olha no local, olha desde o consultório como esse animal vai chegar, olha o ambiente. A gente precisa promover para esse animal um ambiente que ele possa se sentir confortável. E quando eu digo confortável, é tanto confortável emocional quanto confortável fisicamente. Então, assim, né, quando a gente tem alguma queixa de algum animal chegando, né, vamos supor que esse animal não está andando, então eu já vou preparar uma maca, já vou preparar um método de como eu vou levar esse animal quando ele sair do carro para o consultório, que muitas vezes o proprietário, né, se for um cachorro grande, não tem uma forma de levar, às vezes carregando vai acabar causando mais dor ao animal. Então a gente sempre tem que estar preparando um ambiente em relação a um animal, às vezes se ele for já estiver estressado, já estiver bravo, reduzir a quantidade de pessoas, tudo isso vai entrando como suporte de tratamento da dor. Bom, então aí esse animal chegou pra gente, como a gente vai avaliar o caso? Então, primeiramente, não vai avaliar simplesmente onde está a zona dolorida, né? Onde teve a reclamação ali do proprietário, ele tá reclamando nessa parte de dor. Normalmente, quando a gente tem uma dor numa local região, a gente acaba tendo em outras regiões também. Então, é por isso que a gente precisa procurar por esses pontos de dor, né? Quando o animal está com uma dor muito elevada, é muito óbvio que ele vai estar muito ligado ao estresse e à ansiedade. Então, um método, por exemplo, né, no controle da dor, é que quando ele entrar na sala, calma, né? Você tem que transmitir essa energia calma também ao animal. Às vezes também diminuir o ruído do local. Sempre bom manter gatos e cães separados, consultórios, até em relação ao cheiro, ao odor. Muitas vezes também desligar as luzes, né, para deixar esse animal mais calmo. Em gato é super importante isso. Em caso desse animal chegar com uma dor física, né, uma dor local, a gente pode já começar com uma movimentação lá desde as massagens que eu citei, tanto contra a mobilidade, e a gente pode trabalhar com aquela parte térmica também, então fazendo compressas quentes, compressas frias, para principalmente diminuir o edema. Tudo isso focando principalmente para que esse animal não tenha uma rigidez muscular e não continue tendo uma estimulação de dor. É lógico que eu tô falando isso a partir do momento que a gente também já tá trabalhando com os fármacos, né? Mas isso aí fica um método, por exemplo, quando você está numa clínica ali, o veterinário já está fazendo os fármacos, você automaticamente já pode preparar uma bolsa quente, já preparar um colchonete, alguma coisa que ofereça um conforto ao animal, principalmente. Então, quando a gente vai manipular esse animal, é muito importante que a gente tome cuidado com a área que estiver dolorida, obviamente. E outra coisa, não é porque o animal está anestesiado que você pode ir lá tacar a mão no local onde o animal está sentindo dor, né? Porque, inclusive, é desse modo que você acaba cortando o nosso medicamento, porque você está estimulando novos envios, né? Que, opa, tá doendo ali, ó. Perceba que tá doendo ali. Então, tome muito cuidado em relação até a parte cirúrgica, que isso pode acabar atrapalhando. Isso tudo pode acabar iniciando uma nova cascata de dor, que é o que a gente não quer. E outro dentro também, quando for lesões ósseas, obviamente tem que ser imobilizadas, principalmente para a gente não ter o problema de estar ali batendo no local, assim como o animal, né, após, por exemplo, acordado, ou né, se ele já estiver acordado, não estiver ali pressionando a parte que está doendo. Então a gente faz toda a imobilização, principalmente com talas, tá? Se esse animal não estiver andando, por exemplo, como eu disse, chegou no carro ali na maca, a gente já vai imobilizar, principalmente para que não tenha tanta movimentação até a hora cirúrgica. E também sobre a confortabilidade, como eu falei, sabe aquela procura do colchonete? Isso é muito importante, tá? Se esse animal for ficar muito tempo deitado, é muito bom que ele esteja no lugar confortável, né? Você imagina você cheio de dor e jogado no chão. É claro que animal, né, tem uma confortabilidade melhor no chão do que a gente, mas mesmo assim, esse animal está com dor, está com ansiedade, com estresse. Então, quanto mais esse animal se sentir confortável, é melhor. Tá? E a gente faz a movimentação também, se esse animal não estiver, né, se movimentando sozinho, né, mobilidade, inclusive, né, esse animal deitado no chão por muito tempo, né, no chão gelado, por exemplo, além de aumentar a ansiedade e dor, é comum que aconteça o aparecimento de úlceras. Então, e outra coisa também em relação à atrofiação é sempre estar movimentando, né, o lado do animal se ele não consegue se mover. E assim, não precisa de muita coisa, eu não tô falando pra colocar um colchão ali pro animal. Às vezes uma manta, uma almofada, tudo isso já ajuda ele a ter uma postura corporal mais confortável. E de outra curiosidade, quando a gente tá com edema, por exemplo, assim como a gente, né, assim como o humano, quando a gente tá com edema também, a gente coloca e leva esse membro pra cima pra diminuir esse edema, né, que facilita toda a ventilação.
E agora a gente entra em outro fator que é dieta e suplementação. Não tem como a gente falar do controle da dor e não entrar nessa parte. Principalmente porque quando o animal tá com dor, como eu disse lá no começo, um dos comportamentos é parar a alimentação. Quando esse animal faz isso, a gente vai ter uma perda, né, da parte nutricional, da avaliação nutricional desse animal. Então, quem acompanhou o último curso em relação à nutrição de pequenos, né, a escala nutricional, a gente vai ver esse animal chegando até o nível 3 ou nível 4, né, não vou abaixar tanto, a gente vê uma perca corporal muito grande desses animais. E aí é um grande problema, porque sem nutrição a gente já trabalha fisiologia, então esse animal já está ali lascadinho de dor, e aí vem a parte nutricional e acaba complicando mais ainda pra gente. E um outro fator também, que a dieta e a suplementação pode ser um método de prevenção de controle de dor. Uma vez que, por exemplo, um animal filhote, né, em crescimento, se ele não é bem suplementado, se ele não possui uma suplementação correta ali de cálcio, por exemplo, a gente entende que esse animal vai ter problemas de dor porque não teve uma suplementação, uma dieta correta, né? E aí, como controle da dor, a gente pode utilizar muito dietas ricas em ômega 3, né? No ácidos gordos polissaturados ômega 3. Então, alimentos, né, derivados de peixes, algas, de algas e de algumas sementes, como a linhaça, podem auxiliar no controle da dor. O ômega 3 ele possui um efeito anti-inflamatório, né? Então, por exemplo, inflamação de artrite, osteoartrite, o ômega 3 pode auxiliar muito em relação ao controle da dor. E eu coloco ele como indicação em tratamento de dor crônica, por exemplo. Então, alimentos ricos em ômega 3 são super auxiliares na dor crônica. É a única dentro tem que tomar cuidado, tá? Não é para fazer nenhum excesso, tá? É só pra gente ter uma suplementação, mas não um excesso do ômega 3, porque o excesso dele pode acabar atrapalhando as funções das plaquetas e vai acabar dando problema lá gastrointestinal em alguns animais. Normalmente também em dietas, rações que, né, para animais que têm problema de osteoartrite, elas sempre já vão ser ricas em ômega 3, então a gente não precisa fazer a suplementação. E aí a gente também tem a glucosamina e a condroitina. Esses suplementos aí ficam em aberto, tem estudos que dizem que não é tão benéficos à dor, e tem outros que vão dizer que sim, por elas terem uma ação anti-inflamatória. Então, como auxiliar, né, juntas a outros fármacos, e glucosamina e condroitina na dieta, fortalece, auxilia ali no controle da dor. E outro fator que a gente consegue trabalhar na parte da dieta, né, nutricional, é em relação ao controle de estresse, de ansiedade. Então, você oferecer ao animal alimentos que ele goste, né, às vezes até liberar aqueles alimentos um pouco errados, mas se a gente sabe que eles gostam, pode dar um estímulo, né, de felicidade, é claro, nesses animais. Então, a nutrição também vai acabar entrando nessa parte sentimental, emocional do animal e auxiliando nisso também. Então, esses agradinhos, esses petiscos também pode auxiliar no tratamento de dor do animal. Agora, seguinte, eu vou falar um pouco com vocês sobre, vou dar alguns exemplos de protocolo cirúrgico. Novamente, não vou, né, fornecer as doses, até porque as doses é por indivíduo, peso e etc. Mas eu vou conversar mais ou menos como funciona toda a escolha, né, de quais medicamentos a gente pode utilizar em alguns protocolos cirúrgicos. Então, eu escolhi a castração, um ortopédico e uma cirurgia de tecido mole, só pra gente ter uma ideia de como funcionam esses protocolos cirúrgicos em relação à parte da anestesia. Vai ter o curso de anestesia e vai ficar muito mais fácil, né? Onde eu vou explicar melhor esses protocolos cirúrgicos e dar, né, mais opções para se entender como funciona. Vamos então começar pela castração, né? A ovarioesterectomia ou a ovariectomia, né? Ela vai estar sempre associada a uma dor de gravidade variável, tá? Vai depender, então, principalmente do profissional, do grau do trauma cirúrgico, do corte, etc. Muda o tamanho, muda o local. Ela pode ser realizada, né, em diversos modos. Mas, em geral, ela tem que ser manuseada de forma correta, com cuidado aos tecidos, ter ali todo o princípio cirúrgico. Então, em geral, a gente vai procurar muito pela utilização da anestesia geral, utilizando também, né, a técnica de analgesia preventiva, a nossa MPA, né, o pré-cirúrgico. E a gente vai utilizar normalmente nas formas multimodais e também em relação ao pós, que muitas vezes a gente acaba utilizando analgésico ou anti-inflamatórios não esteroidais, né, como opção. E aí vai ter o pós também, que a gente vai utilizar medicações.
Seguinte, o que eu tô falando aqui é claro numa clínica, né? Eu recebo muitas perguntas em relação às zoonoses. É o Centro de Controle, né, de Animais. É claro que a anestesia de lá, ela ela é realizada de uma forma diferente de uma clínica, né? A gente consegue, né, ter fármacos, né, utilizar de dinheiro mesmo para conseguir fazer com que a anestesia seja. A questão de ser mais segura é porque realmente, né, quando a gente tem esse animal, por exemplo, entubado, né, a gente está com produtos de manutenção em que a gente consegue ali, fazer uma reversão rápida, né, trazer esse animal de volta, é muito melhor, né? Infelizmente, quando a gente faz uma anestesia geral, né, onde a gente bota esse animal para dormir e só monitora mesmo, conseguir voltar esse animal talvez seja um pouco mais difícil. Na verdade, é um pouco mais difícil mesmo. Então, tem essa balancinha. Então, a anestesia com manutenção, ela tem uma margem de segurança melhor, digamos assim. É que muda também, né? Não posso falar por todos, né? Tô falando mais da minha cidade, mas toda cidade tem um certo protocolo, todo profissional tem um protocolo, na verdade. Isso é um tipo de protocolo que você, proprietário, também pode estar questionando, né, o doutor de como será realizado. Isso aí não tem problema algum. Tá, então aí eu coloquei um exemplo de castração. Então, primeiro a gente vai fazer o nosso MPA, né? O pré-cirúrgico. A gente vai fazer essa analgesia com um opioide mais a ketamina, tá? Então, a ketamina, na verdade, ela vem com uma junção muito boa para auxiliar na sedação. As doses mais elevadas desse medicamento vão ser mais para gatos, né? Que vão ser difíceis de manejar, por exemplo, de manipular, então a gente consegue aumentar um pouquinho a dose. A sedação em si a gente vai fazer com a Cepram. Olha eu dando nome comercial, né? A cepromazina. Ou a gente pode também utilizar agonistas dos receptores alfa nessa questão. Indução a gente faz intravenosa. E a gente pode trabalhar com propofol, ketamina. Aí a gente pode usar o diazepam ou o midazolam. Eu preferencialmente adoro o midazolam e acho que ele tem um efeito muito bom. E desses três também, se, por exemplo, a gente tiver usado o agonista, né, como no lugar do azepam, aí a gente consegue reduzir a dose. Lembra que quando a gente usa um agonista, ele é sempre bom porque a gente consegue reduzir a dose de outros medicamentos. E a manutenção, né, a gente continua com a ketamina e propofol, então a gente não vai trabalhar, por exemplo, com o isofurano, né, que é uma parte de manutenção, a gente não vai entubar esse animal, por exemplo. Castração é um processo mais, é uma cirurgia mais fácil, porém, né, pode ocorrer alguma decorrência, né, que a gente não esteja esperando, então é sempre bom ter um medicamento, né, uma seringa ali preparada para manutenção desses animais. E aí o pós que a gente pode mandar um anti-inflamatório não esteroidal. E a gente pode mandar também junto a lista do adrenoreceptor alfa 2 também, para auxiliar na recuperação desse pós-cirúrgico. Bom, e agora a gente entra para falar na parte ortopédica, tá? Uma cirurgia ortopédica, obviamente, ela vai ser uma cirurgia que vai ter ali o pós-cirúrgico, né? O nível de dor moderada a grave, né? Então, a cirurgia ela vai ser realizada numa anestesia geral também, tendo toda a MPA, toda a analgesia preventiva multimodal com fármacos, que vai ter ali uma analgesia, um equilíbrio entre a analgesia, e a utilização desses fármacos vai variar conforme a localização, a magnitude, né, o trauma cirúrgico onde a gente vai trabalhar. Tá? A dor na cirurgia é muito importante que ela não exista ali naquele momento, porque como eu disse, lembra quando eu falei, não rela no local que estiver doendo, porque vai estimular, é a mesma coisa, tá? Na anestesia a gente sempre tem que ficar de olho se esse animal não tá sentindo dor. E é muito fácil a gente saber se esse animal está sentindo dor, porque a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ver que tá tendo um aumento de frequência cardíaca, a gente vai estar tendo um aumento de frequência respiratória, né? Então, quando a gente fala assim, tá sentindo, é porque a gente tá tendo um receptor ali de dor, e isso vai cortando os nossos analgésicos, nossos anestésicos, o que não é bom para cirurgia. Então, normalmente, quando a gente vai começar uma cirurgia, na verdade, a gente já vê se esse animal tá em plano, né? Se a gente conseguiu fazer uma anestesia correta na primeira pinçada, né? Quando a gente vai pinçar o pano de campo, o cirurgião vai pinçar o pano de campo, a gente já fica atento ao monitor, né? Ao esteto, para ver se a gente já vai ter um aumento de frequência cardíaco-respiratória, porque se esse aumento for muito grande, a gente entende que esse animal tá sentindo, então a gente precisa induzir melhor esse animal. Tá? Lembrando que esses protocolos que eu coloco aqui, esse aqui eu coloquei como base, né, do guia do veterinário, mas muda muito também em relação ao profissional e em relação também ao tipo de cirurgia. Então aí, por exemplo, uma reparação de fratura de fêmur em um gato, né, onde foi usado como MPA, o anti-inflamatório não esteroidal, a morfina e a medeotomidina. Então você já percebe que em relação à castração, o pré-anestésico foi muito mais forte já, para realmente esse animal não ter
a possibilidade de sentir dor. E gato, gente, gato, né? Se tem um animal que não pode ter estímulo de dor durante uma cirurgia, é o gato. O gato volta e volta muito rápido, então a gente tem que tomar muito cuidado. A indução faz com propofol, a manutenção com bipovocaína. Então você percebe que são medicamentos um pouco mais fortes. O propofol é muito fácil de ser realizado em relação à indução, principalmente em gatos, é um medicamento muito bom. E o pós a gente volta com anti-inflamatório não esteroidal e a gente utiliza a morfina novamente, porque ainda mais em gatos, que são animais, né, que vão ter uma mobilidade maior, digamos assim, e é mais difícil de ser controlado. Então, em controle da dor, a morfina é mais recomendada a esse tipo de protocolo. E aí também a gente entra com os nossos métodos, né, outros tratamentos adjuvantes, tá? Então, fazer com que esse animal, né, tenha confortabilidade, se movimente um pouco menos, né, pós-cirúrgico. E aí a gente até pode utilizar a recepção, e a gente até pode utilizar métodos de massagem, por exemplo, né, a gente estimular em outras áreas e diminuir a dor local. Bom, já a parte cirúrgica de tecidos moles, a dor pós-cirúrgica ela vai ser classificada como uma dor ligeira, moderada ou até grave. Então, assim, depende. Mas a mesma coisa, a gente vai precisar fazer MPA, vai precisar fazer técnicas multimodais também. Por ser tecido mole, a gente pode fazer a utilização de anestesia local também. E a gente cria o equilíbrio, né, em todas esses fármacos. Uma relação à cirurgia dos tecidos moles é que se tiver alguma coisa errada, acontecer algo errado, pode elevar um tratamento também não correto de analgesia, pode levar esse animal até a dor crônica, né? Que é aquela dor que vai crescendo e vai nos dar um grande problema. Bom, então a gente começa com a MPA, um anti-inflamatório não esteroidal, sem procurar também um fármaco que seja comprovado, né, para utilização para gato. Morfina, em dose menor, ketamina e o midazolam. Então a gente já prepara. Um pré-anestésico desse tá perfeito, já tá ótimo, né? Então a indução anestésica a gente só vai utilizar o propofol. E aí a manutenção a gente pode fazer de uma forma volátil, com infusões contínuas, então, do fentanilo. E a gente pode usar uma dose de ataque, tá? Que é quando a gente faz anteriormente essa dose, tá? Então a gente vai colocar a ketamina. E aí nesse momento a gente pode utilizar as anestesias por infiltração com os anestésicos locais. E aí no pós a gente pode usar o anti-inflamatório não esteroidal. Inclusive no pós-cirúrgico também, nas primeiras 24 horas, a gente pode continuar com essa infusão com fentanilo e a ketamina. A buprenorfina também pode ser utilizada aí nesse pós. E outra coisa que pode ser utilizada nesse pós, por ser tecido moles e sarcoma, é a crioterapia e a acupuntura também. Onde principalmente a gente vai diminuir edema, vai diminuir a dor, tá? Essas são técnicas adjuvantes que podem auxiliar muito em protocolos de tecidos moles em geral. Bom, gente, então é isso. Termina a nossa quarta aula aqui do controle da dor. Ainda temos um encontro extra, onde eu vou tirar curiosidade, principalmente em relação à dor clínica, né? Que é essa dor que chega pra gente na clínica, em relação também à emergência, né? De quando a gente tem casos de emergência, ou seja, a rotina clínica mesmo, quando a gente trabalha o controle da dor na rotina clínica. Eu expliquei só um pouco em relação à confortabilidade, né? Em técnicas adjuvantes de tratamento, mas eu vou explicar melhor na aula extra sobre essa curiosidade que todos têm em relação ao atendimento mesmo do animal. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula hoje, tá? Espero vocês na próxima, então, pra gente finalizar o nosso curso de controle da dor de pequenos animais. E aí depois a gente se encontra no dia anestesiologia, que vai dar continuidade, né, a esse curso. É isso, gente. Então, tchau, tchau e obrigada por acompanharem até aqui.